Bom dia, bem-vindos a mais um webinar da APR. Hoje o nosso webinar terá como tema o Power Apps e vamos dar-vos 5 dicas para as aplicações de negócio. Este webinar é um bocadinho mais técnico, uma vez que o Power Apps também é uma solução que também é mais técnica, portanto que necessita aqui de alguns conhecimentos de Excel e PowerPoint, portanto, acaba por ser muito isso que está na base do Power Apps e hoje vamos dar então 5 dicas para elevarem as vossas aplicações. No caso de quem não conhece muito bem esta solução, temos também outra sessão disponível no nosso canal de YouTube, mais introdutória sobre o Power Apps, para que possam também rever e tentar construir as vossas Power Apps desde o início e aplicar então já estas 5 dicas para ficarem com uma aplicação de negócio espetacular. Portanto, hoje estarão comigo, portanto, sou a Catarina Novo e sou a responsável pela área de inovação e pela equipa de soluções de inovação da APR, portanto, tudo que seja Power Platform e SharePoint. E tenho comigo o Gonçalo Nogueira, que é nosso Power Platform and SharePoint Developer, que irá fazer a demonstração do Power Apps e dar-vos estas 5 dicas para as vossas aplicações. Enquadrando um bocadinho daquilo que é o Power Apps é uma ferramenta da Microsoft que permite fazer o desenvolvimento de aplicações ao nível do utilizador, ou seja, criação de aplicações de forma rápida e com uma capacidade enorme de adaptar às necessidades sempre em constante mudança do negócio. Portanto, estamos a falar aqui do desenvolvimento de aplicações de uma forma rápida, numa vertente low code, no code, portanto, que o próprio utilizador que não seja programador consegue criar as suas pequenas aplicações de negócio. Portanto, porque é que este Power Apps nasceu? Porque é que é importante aqui percebermos porque é que esta tendência do low code, no code? Portanto, nós temos no negócio, temos sempre duas perspectivas, que era do negócio, portanto, em que conhece todos os processos, conhece os softwares que tem, pretende ter mais agilidade na resposta aos processos e digitalizá-los, e também temos uma perspectiva do IT que muitas vezes não conhece todos os processos do negócio, nem tem que conhecer, porque são alguns muito específicos, mas tem esta vontade de trabalhar em conjunto com os processos e com o negócio de forma a retirar carga de trabalho manual, de forma a automatizar estes processos e também garantir a segurança dos mesmos. Então, o Power Apps o que vem fazer? Vem trazer ao negócio autonomia para resolverem estes pequenos ou grandes desafios de workflows e processos que têm atualmente na organização. Enquanto que o IT aqui ajuda ao permitir e para manter também e até controlar toda a segurança e governance do desenvolvimento aplicacional. Portanto, temos sempre estas duas perspectivas que são completamente integradas e que o Power Apps vem de facto trazer resposta na perspectiva que vem eliminar os silos de informação e de ajudar a digitalizar os processos. Portanto, as principais vantagens passam pela inovação rápida com esta plataforma, portanto, o tempo e custo de desenvolvimento da aplicação é reduzido, isto porque não vamos desenvolver à medida uma aplicação. O desenvolvimento à medida muitas vezes é necessário, mas também traz riscos que passam por fazer um levantamento exaustivo daquilo que necessitamos e depois temos todo o tempo de desenvolvimento e testes das aplicações que desenvolvemos à medida e que pode aqui, durante todo este processo, que é mais demorado, como é óbvio, porque estamos a desenvolver do zero, podem haver alterações de negócio que impactam depois na resposta a essas aplicações.
Quando é possível, e muitas vezes eu diria até a maior parte das vezes, com o Power Apps já temos um conjunto de aceleradores, um conjunto de modelos e a forma de desenvolver é muito mais rápida, porque estamos a falar de uma plataforma low code, no code. Portanto, não vamos desenvolver do zero, vamos criar aplicações com widgets e com ferramentas que a solução já nos oferece. Para além disso, temos um conjunto de conectores que permite fazer a ligação dos nossos softwares ao Power Apps, portanto, permite que eliminamos aqui os silos de informação e que haja integração total dos nossos sistemas, que de facto acaba por enriquecer a aplicação e acaba por automatizar os processos e digitalizá-los, que é isso no final do dia que nós também queremos. Portanto, com o Power Apps conseguimos desenvolver aplicações de negócio que são desenvolvidas de forma mais rápida por esta plataforma low code, no code, como já vimos a falar. Permite ligar-nos aos nossos dados já existentes, sejam eles cloud ou instalados no servidor on-prem, quer estejam nas vossas instalações, quer em data centers de terceiros. Portanto, nós conseguimos fazer essa ligação. Os dados trabalham também com o Dataverse da Microsoft, que é uma base de dados online. Permite-nos também integrar com tudo que é Microsoft 365, Azure, Dynamics 365, Power BI e Power Automate. Portanto, estamos aqui a falar das ferramentas Microsoft que têm uma integração nativa com o Power Apps. Permite também governance e segurança de nível empresarial, com todo o registro de logs e acessos dos utilizadores, com extensibilidade de desenvolvimento profissional para permitir aqui acrescentar novas funcionalidades mais complexas, mas sempre com esta lógica de desenvolvimento rápido, com sprints rápidos para entregas mais eficientes. Eu vou agora passar a palavra ao meu colega Gonçalo, que irá fazer a demonstração destas 5 dicas para aplicações de negócio. Ressalvo apenas que a sessão está a ser gravada e vai ser disponibilizada no final, e sempre que tiverem dúvidas, usem do vosso lado direito a janela de perguntas e respostas, podem ir colocando ao longo da demonstração, que assim que terminar nós respondemos. Gonçalo, passo-te aqui a palavra. Portanto, bom dia a todos. Agradecer a vossa presença aqui no webinar outra vez. Como a Catarina disse, eu nesta demo vou-vos dar 5 dicas para as vossas aplicações ficarem espetaculares. Vai ser maioritariamente standards, porque eu acho que os desenvolvedores ainda não se preocupam muito com os standards, porque estão habituados a desenvolver uma aplicação sozinhos. Então vou falar de standards, que é para caso estejamos a trabalhar numa equipa maior, tenhamos um melhor desenvolvimento da aplicação. Portanto, para iniciar a demo, eu vou só desligar a câmera por questões de performance. A primeira dica deste webinar seria então o App Reviewing. App Reviewing consiste em quando queremos passar uma aplicação para produção e precisamos de validar a aceitação do utilizador, se é user-friendly, se existe algum erro de forma, se existe alguma melhoria. E para fazer isso existe uma série de passos. O primeiro é o App Checker. O App Checker é uma funcionalidade do próprio Power Apps que nos diz caso exista algum erro numa fórmula ou se existe algum runtime error, e diz-nos como o corrigir. Eu posso-vos mostrar. Portanto, aqui temos uma aplicação que nós usamos para teste aqui na APR, e aqui temos o App Checker. Portanto, nós temos aqui, por exemplo, 3 avisos, 3 delegation errors. Se eu carregar aqui, ele mostra, diz-me como corrigir, como eu estava a dizer. Quando é um aviso, apenas nos aparece aqui este triângulozinho, não nos vai aparecer aqui um ponto vermelho, como quando é um erro, que eu vou mostrar. Aparece-nos
os erros de desempenho, por exemplo, tem aqui umas variáveis e alguns fecheiros que não são utilizados, e aparecem-nos erros de acessibilidade. Portanto, eu vou criar aqui um novo ecrã, só para vos conseguir mostrar então um erro. Portanto, vou acionar um botão. Nesse botão vou fazer um simples navigate. Opa. Como eu não estou a definir aqui nenhum destino, nenhum ecrã para onde eu quero que ele navegue, ele indica-me que tem um erro. Aparece aqui este pontinho vermelho. Se nós carregamos em fórmulas e tem aqui o erro. Portanto, se eu carregar, vai-nos dizer como corrigir e vai-nos indicar aqui o erro. Portanto, se eu agora meter um ecrã, por exemplo, home screen, o erro desaparece, aqui voltamos a ter apenas os avisos e aqui já não temos nenhum pontinho vermelho. Portanto, apagar agora isto, eliminar. Pronto. O segundo é o Power Apps Review Tool. Power Apps Code Review Tool, peço desculpa. Isto é uma ferramenta desenvolvida pela própria Microsoft para rever o código das nossas aplicações. Portanto, eles têm uma checklist, uma série de funcionalidades da aplicação e de pontos para rever, e eles vão validar a nossa aplicação conforme essa checklist. Dependendo dos pontos, dependendo da quantidade de funcionalidade que a nossa aplicação tem e a quantidade de erros que a nossa aplicação tem, nós recebemos um score de 0 a 100, sendo que 100 seria perfeito, mas acaba por ser um bocadinho impossível. Portanto, eu aponto sempre para os 90 pontos. O objetivo é ter sempre pelo menos 90 pontos, porque nós acabamos sempre por ter delegation errors ou fecheiros não utilizados, variáveis não utilizáveis. Realmente, se apagarmos, podemos melhorar a nossa aplicação. Mas eu aponto sempre para os 90 pontos. Essa checklist depois vai-nos devolver o que nós precisamos de corrigir ou o que devíamos corrigir. Eu posso-vos mostrar. Portanto, aqui, Power Apps Code Review Tool, mais uma vez desenvolvida pela própria Microsoft. Portanto, a primeira coisa que eles mostram é a checklist, a quantidade de parâmetros que vão validar, depois o tal resultado, que é de 0 a 100, a análise e depois vão-nos dizer o que é que podemos melhorar, quais são os nossos erros. Eu depois vou deixar o link no chat, para quem quiser ver melhor e para quem quiser instalar a ferramenta. Tem um vídeo demonstrativo, portanto está muito completo. Voltando à apresentação, depois temos mais um passo, que é o Functional Testing. Este Functional Testing é quando pedimos a um outro developer para testar a nossa aplicação. O developer pode ou não ser da nossa equipa, pode ou não estar inserido no projeto. É sempre bom ter alguém de fora que teste a nossa aplicação, porque tem outra visão da coisa. E é bom ser um developer, porquê? Porque caso haja um erro que seja simples, que não seja um erro do processo que o developer consiga identificar à primeira, ele pode logo fazer a correção e pode me dizer: olha, Gonçalo, eu corrigi aqui isto porque estavas a fazer assim e devias fazer assim. E pode logo corrigir esse erro e depois informar-me. E depois, por fim, temos o User-Centered Testing. Portanto, isto aqui é quando nós pedimos aos utilizadores para testarem a aplicação. No caso da APR, por exemplo, que somos 40 colaboradores, eu pedi a 5 ou 6 colaboradores para testarem a minha aplicação. Estes colaboradores iam representar a APR inteira e depois iam dar o feedback da aplicação, se é intuitivo, se é user-friendly, se o botão está posicionado no sítio errado, pronto, todas as dicas e críticas que o utilizador estivesse a fazer nessa altura, eu ia corrigir. E depois voltávamos a este processo todo: App Checker, Power Apps Code Review Tool, Functional Testing e User Acceptance Testing. Até a aplicação estar pronta para passar para a produção. Segunda dica é Naming Conventions. Só dar aqui uma nota. Claro que isto acaba por ser um bocado pessoal, cada developer trabalha da sua maneira. Há pessoas que usam muito Camel Case devido a outras linguagens de programação, por exemplo. Isto acaba por ser apenas um standard, é apenas uma convention, ok? Não é obrigatório as coisas funcionarem desta maneira. Eu aqui só vou falar de exemplos standards. Portanto, vou falar então de nomes de ecrãs, nomes dos controlos, variáveis e coleções. A nível de ecrã, é importante nós num ecrã com 2 ou 3 palavras descrevemos o que é que um ecrã faz e no final metemos sempre a palavra screen. Por exemplo, aqui eu estou a olhar para o primeiro e tenho Details Screen. Se eu tiver uma galeria que se chama Details, como é óbvio, aqui já ia causar uma pequena confusão, porque lá está, é o Details é o ecrã ou é o Details ou é a galeria.
Portanto, aqui temos uma série de exemplos. No segundo exemplo, no mau exemplo, vemos aquilo que eu falei do camel case, mas lá está, não é reader friendly. E no terceiro exemplo temos aqui uma mistura de camel case com underscores, mas lá está, mais uma vez voltaram a ser reader friendly. A nível dos controles, então, quando eu digo controles, estou-me a referir a label, text inputs, a galerias, botões, tudo que seja controles naquela parte em que nós inserimos os formulários, por exemplo. Portanto, aqui, primeiro nós devíamos meter o tipo do controle. Como podem ver, eu tenho aqui dois tipos de controle, tem as galerias e os botões. E depois o seu propósito, ok? Por exemplo, no primeiro Gal Employees, ou seja, uma galeria que mostra os employees, os empregados. Mais uma vez, devemos ter cuidado com o camel case. Aqui o standard é usar os underscores, não é o camel case. Depois, no segundo exemplo, temos, por exemplo, o button underscore order form underscore submit. Isso é um bom exemplo, mas button underscore submit é um mau exemplo. Porquê? Porque nós não sabemos o que é que estamos a dar de submit. Estamos a dar de submit a um order form, um product form, pode ser mil e uma coisas, daí não estar completo. A nível de variáveis, mais uma vez, como os ecrãs e como os controles, nós no início devíamos definir o scope. Quando eu digo scope, aqui neste caso estamos a falar se é uma variável global, se é uma variável local, o scope da variável, onde é que ela está inserida, e o seu propósito. Por exemplo, eu tenho aqui duas, o global current user e o var workdays, ou seja, temos uma variável para definir o utilizador atual e outra variável, uma variável global, atenção, e uma outra variável que me diz os workdays. De seguida, coleções. Portanto, coleções à semelhança das variáveis, devíamos começar sempre com call. Aqui é sempre call, que vem de collection, porque uma coleção normalmente é sempre global, ok? Portanto, não temos que ter aquele cuidado de dizer global ou local. Pronto, uma coleção costuma ser sempre global, portanto, começa sempre com call, que vem de collection. Normalmente todos os developers já fazem isto nas coleções, pelo que eu vou vendo. Portanto, aqui é só mais para informar que é um standard. Depois de seguida, o propósito. Quando eu digo propósito, estou a falar da data source a que eu vou buscar, a tabela que eu vou puxar. Há muita gente que aqui também faz define o tipo de base de dados que está a usar, se é SharePoint, se é Dataverse, se é o SQL. Então o que é que eles fazem? Metem call, underscore, nome da tabela, underscore e o tipo de base de dados. Eu por acaso não costumo fazer isso. Lá está, também vai de acordo da maneira que a minha equipa trabalha, mas há quem faça isso, só queria deixar aqui essa nota. Portanto, por exemplo, os call employees e call products, ou seja, uma mostra produtos e outra mostra os empregados. A seguir, realizar ações baseadas no utilizador atual. Portanto, porque é que eu achei que isto seria uma dica fundamental? Nós muitas vezes temos que filtrar por utilizador. Por exemplo, nesta app de registro de despesas, nós temos obrigatoriamente que filtrar por utilizador. A não ser que sejamos um manager ou CEO, nós só podemos ver as nossas despesas. É importante fazer isso, por exemplo, nas galerias. Quando queremos submeter um form e queremos usar o user email, podemos usar esta função. Por exemplo, há muitas ações que são baseadas no nosso current user. Portanto, como é que eu faço isto? Eu faço isto criando uma variável no app.start e depois de seguida uso a função user para definir essa variável. Depois é sempre usar essa variável, sempre que eu precisar de ver o utilizador atual, uso essa variável. Eu posso mostrar aqui, tenho aqui um exemplo. Neste primeiro home screen eu mostro a imagem do utilizador atual, ok, com o var current user.image e mostro o full name do current user. Como é que eu faço isso? No app.start, estou a definir uma variável, que é o var current user, e defino como user. Só uma nota também, que acho que é importante. Esta variável, a função user, dá-nos 3 campos. Dá-nos o email, o full name e a image. Eu neste caso quero mostrar o full name, mas por exemplo aqui na minha galeria, para filtrar por utilizador, que é o que a maioria das pessoas fazem, é usar o pedido por ou o created by, ponto, email, e depois uso aqui o email do utilizador. Voltando à apresentação. Quarta dica, edit form versus patch form. Portanto, nós temos aqui duas maneiras de submeter formulários. Eu vou dizer as vantagens de um e as vantagens do outro.
Portanto, a nível de vantagens de edit form, é a maneira mais rápida de adicionar formulários, os input fields são gerados automaticamente, várias propriedades e funções associadas. Portanto, se eu vier aqui a esta aplicação, eu tenho aqui dois formulários. Já agora, outra dica, uma maneira de se organizarem melhor, podem fazer grupos com os controlos. É outra maneira de se organizarem. Continuando, tenho aqui dois formulários. Este aqui é um formulário de edição, um edit form, e aqui é um formulário de patches. Porque é que eu digo que a maneira mais rápida de adicionar formulários é com o edit form? Se eu chegar aqui, inserir formulário de edição e escolher a data source, que eu aqui só tenho duas, se repararem, 30 segundos, tanto, não é? E já meteu aqui os campos todos. Os campos foram gerados automaticamente, o design foi feito automaticamente, só foi indicar a data source e inserir o formulário. E depois, como eu estava a dizer, existem várias propriedades associadas ao formulário. Outra vantagem, por exemplo, que eu vou mostrar a seguir, é o facto de haver uma validação automática dos campos. Eu no Patch tenho que fazer uma validação manual, tenho que fazer uma lógica de entrada de dados manual para verificar se está tudo ok. Relativamente às funções, então estava a dizer, temos por exemplo, deixem-me só, on failure. Por exemplo, quando o formulário falha por alguma razão e eu notifico o utilizador, dizer por favor verifique o formulário. Temos a propriedade on reset, que eu neste caso não estou a usar. Temos a propriedade on sucesso. Quando houver sucesso no submit form, eu aviso o utilizador, olha, sucesso, e dou reset ao form 1. São variáveis que são propriedades que já estão previamente definidas e então nós só temos que usar ao nosso gosto. Eu vou então submeter aqui, vou tentar só submeter sem o title. Ele diz-me que o title é obrigatório e pede-me para inserir um title. Title, portanto, vou-lhe chamar edit form webinar. Número, vamos meter portanto, submit. Ele diz-me sucesso e dá-me reset ao form. Se eu vier aqui a minha lista, vou só dar um refresh. Se eu vier aqui a minha lista, ainda não me apareceu. Ok, já está aqui. Portanto, temos aqui os campos todos, ou seja, este mapeamento dos campos já está feito automaticamente. Eu no Patch tenho que fazer isto, mas está aqui tudo direitinho, foi só um submit form e foi extremamente rápido. Agora, passando ao Patch Form, vantagens de um Patch Form. Temos controle total do design layout dos campos. Eu não sei se conseguiram reparar, mas ali no form nós estamos um bocadinho presos àquele espaço, digamos assim. São mais fáceis de manter. Isto porquê? Porque eu consigo selecionar todas as labels, todos os text inputs de uma vez e consigo mudar, por exemplo, o tamanho do texto ou o tipo de letra do texto. A possibilidade de guardar numa coleção local. Isto é excelente para épocas que trabalham de maneira offline, não é? Claro que precisamos de usar mais três funções, o save data, o clear data e o load data, mas o patch é o que nos permite guardar os dados em coleções locais. O submit form não nos permite isso. Eu vou então mostrar o patch. Portanto, nós temos aqui o formulário de patch. Aqui. Portanto, por exemplo, eu consigo selecionar todas as text inputs ao mesmo tempo. E consigo dizer, olha, afinal não quero que o tamanho seja 13, quero que seja 20. E ele vai mudar todos os tamanhos de todas as text inputs. Exatamente a mesma coisa para as labels. Mas depois eu tenho que fazer o tal mapeamento que eu estava a dizer e tenho que fazer aquela validação dos dados que estava a dizer anteriormente. Como podem ver, aqui faço o tal mapeamento. Do title tem que ser igual à text input do title. O campo texto 1, text input do campo texto 1. Campo texto 2, text input do campo texto 2. E o número tem que dizer que é um value do text input do número. Tenho que fazer a validação dos dados, ou seja, tenho que verificar se o title não está vazio, se não é nulo. E depois não é tão fácil como um reset form, tenho que fazer o reset a todos os componentes. Tenho da mesma a notificar caso haja um erro e caso haja sucesso. Mas a nível de liberdade, e se eu quisesse guardar numa coleção local, escolheria sempre o patch form. Portanto, só para testar, title, como podem ver o tamanho também é maior que deste lado está a 13.
Title patch, patch 1, patch 2 e 1, 2, 3. Submit, já me deu reset, já me ficou a dizer que tinha sucesso. Vamos só aqui ao menu SharePoint, verificar se já apareceu. E está aqui, title patch, patch 1, patch 2, 1, 2, 3. Portanto, eu costumo usar sempre os edit forms, sou sincero, porque é uma maneira mais rápida de trabalhar e como os campos já estão todos, são gerados automaticamente, eu não preciso fazer a validação dos dados. Mas nós temos alguns clientes em que temos de trabalhar offline e sem sombra de dúvidas que o patch form foi a minha escolha. Depois, a última dica deste webinar é então dar patch a um campo person ou grupo. Isto porquê? Porque muitos developers têm esta dúvida. Nós formos à comunidade, há muitas dúvidas a perguntar como é que está a patch a um campo person ou grupo. Eu tinha esta dúvida no início, quando comecei na APR, mas depois que fiz a primeira vez, o procedimento é sempre igual. Portanto, eu tenho aqui nesta aplicação um exemplo. Eu tenho aqui. Deixa-me só tirar um bocadinho o zoom. Portanto, eu tenho aqui uma combo box. Esta combo box tem apenas os utilizadores que eu quiser. Estou ligado ao conector do Office, mas que eu terei apenas para ser a Catarina Novo ou o Gonçalo. E depois tem aqui o submeter. Mais uma vez, tenho que fazer aquela validação para verificar se é blank, se existe alguma coisa ou não no date picker, para não estar a dar erro. E depois o tal patch. Eu aqui, já agora mais uma nota, nos patches, quando queremos criar um novo, nós usamos default, abrimos os parênteses e metemos data source. Quando é para atualizar um registro, nós temos que fazer um lookup. Isso até pode ser um tema de um próximo webinar, se calhar. Posso falar disso num próximo webinar, mas fica já aqui a nota que nós, quando é para dar update, temos que fazer lookup. Defaults para criar novo, lookup para atualizar. Portanto, e para dar patch, nós temos que abrir aqui uma chaveta, ok? Definir o data type, a membership, o que é o claims neste caso, esta parte é sempre igual. A única variável que nós metemos é o user email, o departamento, job title e a picture, que podem ir vazios, não influenciam. Eu até podia tentar tirar isto aqui, só que o patch vai dizer que tem um erro e que faltam estes campos. Como podem ver aqui, a sua fórmula não tem uma coluna department com um tipo de text. Eles obrigam a ter estas colunas. Depois o display name, user full name e o email. Portanto, aqui tenho a minha lista das pessoas, que por acaso só tenho o Gonçalo Nogueira. Portanto, vou tentar criar a Catarina Novo. Submeter. Ele deu reset aqui à combo box, disse-me sucesso, portanto se eu vier aqui e der refresh, já me vai aparecer aqui a Catarina Novo. Desculpa, não me vai aparecer a Catarina Novo não, peço desculpa. Porque eu estava aqui a usar o user email. Se eu meter aqui cmv underscore person picker ponto selected ponto email e copiar e colar aqui em baixo, e agora sim vamos tentar criar a Catarina Novo. Catarina Novo, submeter, sucesso. Vamos ver então. Catarina Novo 3. Porque é que ele deu este erro? Já agora, como viram, eu estava a usar a variável do current user, o user email, e como o utilizador atual é o Gonçalo Nogueira, ele usou o Gonçalo Nogueira. Eu esqueci-me de trocar aqui para a person picker, que é esta como box aqui de cima, e foi por isso que deu aquele erro. Portanto, nós agora vamos responder às vossas perguntas. Se tiverem alguma questão, podem nos perguntar. Tem aí uma caixa à direita. E se tiverem alguma questão, nós conseguimos responder. Eu também vou aproveitar este momento para deixar aqui os tais links que eu falei.
Um é do Power Apps Canvas App Coding Standards and Guidelines, ou seja, desde o nome dos ecrãs, nome das galerias, e o Power Apps Code Review Tool também. E o segundo link é então da tal ferramenta Power Apps Code Review Tool. Ok, obrigada, Gonçalo. Não sei se temos aqui alguma pergunta, mas também enquanto aguardamos, de facto, este webinar é um bocadinho mais técnico. Se tiverem questões, Gonçalo, podes partilhar também aqui o teu e-mail no chat, para que, se tiverem questões mais técnicas, como nós podemos ajudar, estejam à vontade, entrem em contacto connosco. Também vou colocar aqui o meu e-mail. Qualquer questão adicional, estejam à vontade para nos contactar, mesmo quando estiverem a experimentar as vossas aplicações, estamos completamente disponíveis. Acho que não temos perguntas, portanto é bom sinal também. Resta-me agradecer em nome da APR a vossa presença. No final do webinar, portanto, hoje da parte da tarde, já deverão ter no vosso e-mail a gravação desta sessão, para que, se tiverem dúvidas ou questões, ou rever alguma parte, que estejam à vontade para o fazer ou partilhar com outros colegas. Muito obrigada pela vossa atenção. Continuação de bom dia e boa semana. Obrigado, boa semana.